Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade a essas práticas de esporte de aventura, né? Já falei para vocês aqui do slackline, do kitesurf, do surf. Hoje nós iremos falar aqui de uma modalidade bem bacana que se tornou-se olímpica nos últimos jogos, né? E surgiram aí muitas dúvidas de como seria essa disputa. E hoje eu vou trazer aqui essa regrinha, a gente vai entrar aqui um pouquinho nesse esporte aqui para vocês. Nós vamos falar da escalada. Então eu organizei nossa aula da seguinte forma. Vou trazer o histórico, né? Escalada esportiva, vou conceituar os equipamentos que são necessários sempre que a gente for falar de algum esporte de aventura que leva em consideração aquela questão da adrenalina, do risco mesmo. Eu sempre vou trazer um tópico como esse aqui, equipamentos necessários. Vou até mudar esses necessários para obrigatórios, né? Modalidades da escalada, escalada nos Jogos Olímpicos, cuidado com o meio ambiente e benefícios da escalada, tá certo? O histórico. A prática de subir montanhas teve origem há milhares de anos, com pinturas que retratam a modalidade datadas de 400 anos antes de Cristo. Mas o esporte, como o conhecemos, só surgiu na segunda metade do século XIX. Está aqui a imagem do homem aí da pré-história, visualizando umas pinturas rupestres, aí como se fosse o homem fazendo algum tipo de escalada. Fato é, a escalada, ela data de muito tempo, muitos anos antes de Cristo. Aqueles movimentos naturais que o homem executava na pré-história. O homem era nômade nesse período. Ele se deslocava de um local para outro. Ele não tinha moradia fixa. Então, digamos que em determinado momento ele se deparava com um obstáculo que seria uma montanha. Então, ali, obviamente, ele iria escalar essa montanha, tentar subir, chegar ao cume dessa montanha. Claro que não estou falando aqui de montanhas com altas elevações, essas coisas, mas o ato de escalar já surge desde a antiguidade, necessidade básica do indivíduo. Tá certo? Agora a modalidade como esporte, a escalada como uma modalidade esportiva, tendo todas essas questões, tendo técnica, tendo equipamento, tendo regrinhas, como funcionar, ela surge aqui com, vamos ler aqui, ó. A escalada como prática aventureira surgiu no século XV, nas montanhas europeias. A evolução se deu com o desenvolvimento das técnicas de escalada em rocha, na década de 1960, nos Estados Unidos, e a criação das paredes de escalada artificial, ou indoor, construída ao fim dos anos de 1970, na Ucrânia. Nós já estudamos, quando eu falei de slackline lá, que o slackline ele surgiu de atletas que estavam ali praticando a escalada, o montanismo, né? Eles amarraram seus equipamentos de segurança e começaram a passar sobre a linha ali, sobre o que hoje é a fita. Mas em meados de 1980 surgiu o slackline assim. E tá aqui, ó, a primeira competição da escalada como esporte, o que era um movimento natural, como eu já falei para vocês. Natural não, que era executado, mas de forma inconsciente pelo indivíduo, que passou a ser esporte, teve a sua primeira competição no ano de 1985 na Itália. Em 1987, a sua primeira competição em parede artificial, ou indoor, como eu já falei para vocês aqui no conceito. Está aqui a imagem, ó, uma parede indoor. São colocadas algumas peças de resina, onde o indivíduo ele começa a fazer a escalada, a ter as suas pegadas ali para tentar chegar ao ponto máximo dessa parede. E estreou nos Jogos Olímpicos de 2020, que aconteceram nesse ano de 2021 em Tóquio. Vou chegar daqui a pouco, tem um tópico específico para nós falarmos da Olimpíada. Então, é um esporte que está o quê? Em ascensão. Para se tornar olímpico, um dos critérios é que seja um esporte que tenha muita visibilidade, que seja praticado em todos os continentes, por no mínimo uns 70 países. A escalada ela já se adequa a essas regrinhas, tá certo? Vamos lá. O conceito. Escalada é o desporto ou atividade de escalar paredes de rocha.
especialmente com o auxílio de cordas e equipamentos especiais. O objetivo é atingir o ponto final ou o cume de uma face rochosa ou de uma estrutura. Aí existem dois tipos de prática de escalada. Falei até no conceito para vocês. É a escalada que é praticada no ambiente natural e que ela passa a ser praticada também no ambiente artificial. Isso aqui acontece muito em todas as práticas de esporte de aventura que eu já falei aqui para vocês. O patins, ele surge com uma necessidade de locomoção e logo depois ele vai para o ambiente urbano, né? O slackline, ele é praticado em ambientes naturais e também em ambientes artificiais. O parkour também, que é uma prática de aventura, que são movimentos plásticos, giratórios, que são executados no ambiente urbano. Hoje nós vivemos, infelizmente, num mundo urbanizado. Nós estamos perdendo muito das nossas paisagens. Então, essas práticas corporais acabam que sendo adaptadas para ambientes urbanos, ambientes internos, ambientes controlados. Está aqui um ambiente natural e um ambiente artificial. Equipamentos necessários, como eu falei para vocês, eu sempre vou trazer aqui, quando eu falar de alguma modalidade radical, os equipamentos que são utilizados nessa prática. Nós temos aqui a cadeirinha, o atleta coloca onde ele vai ali se prender, os mosquetões, as costuras, a sapatilha, o capacete. Ixi, aqui é freio, eu não alterei o nome, mas é freio. E as cordas, tá certo? Acabei aqui que errando aqui, mas aqui são as cordas e esse vermelhinho aqui são os freios, tá certo? Esses são os equipamentos que são utilizados pelos atletas ou pelos indivíduos que praticam essa modalidade. Eu sempre vou diferenciar atleta de indivíduo. Eu posso ser um praticante de escalada, mesmo que eu não seja um atleta profissional. E se eu for praticar, obviamente eu tenho que procurar alguém que tenha conhecimento, alguém que saiba como conduzir, me dá esses ensinamentos para que eu possa praticar. E obrigatoriamente eu vou fazer o uso desses equipamentos. Tá certo? Vamos lá, continuando. Modalidades da escalada. Temos a escalada tradicional. Vamos aqui. Grandes paredes e o objetivo de atingir o cume da montanha pelas mais variadas faces. Envolve um contato mais íntimo com a natureza, já que, muitas vezes, a montanha está isolada de tudo, exigindo longas caminhadas de aproximação e deixando o escalador exposto às variações climáticas. Muito exigente fisicamente e psicologicamente por durar longas horas. Aí eu coloquei a imagem aí, ó, puxando, trazendo a atenção de vocês para a ausência de capacete, que é um equipamento obrigatório. Geralmente o atleta ele não faz esse tipo de escalada sozinho. Ele faz ali em grupos, ou no mínimo 2. Ele está aqui, já subiu alguém e de repente esse atleta está lá em cima e desprende uma pedra, alguma coisa. Vai machucar a cabeça. Ele sofre algum tipo de queda, vai machucar a cabeça. Então, os equipamentos de proteção têm que ser utilizados. É uma crítica que tem aos alguns atletas que fazem essa escalada tradicional, é o não uso de capacete. Escalada desportiva, realizada em pequenas paredes, com inclinação quase sempre negativa, maior que 90 graus. Percebam aí que essa pedra está quase a 90 graus. O objetivo é a dificuldade. O escalador deve fazer uso de toda a força, resistência e elasticidade para escalar a via sem interrupções. Escalar, galera, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre significa eu escalar grandes paredões. Tá aqui, ó, uma pedra que está bem próxima ao solo e esse atleta está tentando aqui subir essa pedra, escalar essa pedra. Mas aqui está levando em consideração o quê? A dificuldade. É uma pedra que está com quase 90 graus. Então fica muito difícil esse atleta subir. Escalada boulder é a escalada de blocos pequenos de rocha.
mas extremamente difíceis. É a forma mais simples e pura de escalar. Oferece uma liberdade total para prescindir a corda e o equipamento, já que é executada aos poucos metros do solo. Que eu falei para vocês ainda há pouco no conceito anterior. Escalada nem sempre vai ser aquela escalada que eu vou ter que chegar a montanhas que são muito grandes. Tá aqui, ó, uma pedra. Ele coloca aqui só um equipamento de segurança aqui embaixo, ó. Alguns colchões, para que ele sofra uma queda, ele tenha um amortecimento. Isso aqui é um ambiente natural. Eu posso trazer para um ambiente controlado, para um ambiente interno, para uma academia. Está aqui acontecendo uma escalada indoor. A mesma situação. Vamos ter a mesma inclinação aqui, ó, praticamente. Baixinho. Mas aqui está no ambiente o quê? Controlado, artificial, um ambiente indoor. Então, esse é um tipo de escalada. Nem sempre. Eu até assisti um vídeo que o cara dizia que ele estava lá praticando a escalada e algumas pessoas chegaram: o que vocês estão fazendo? Nós estamos escalando. E o pessoal: mas escalando o quê? Essa pedra desse tamaninho só? Sim, que é essa categoria aqui que leva em consideração a dificuldade. Escalada artificial. Quando não há possibilidades para a escalada em livre, o escalador emprega meios não naturais para a sua progressão. Existem inúmeras técnicas e artifícios que permitem o auxílio de todo e qualquer equipamento. Tá entre parênteses aí, ó, cordas, grampos, móveis, para ganhar altura. Tá bem aqui a imagem, ó, um grampo de fixação. O que significa essa escalada artificial? Que o homem ele não faz aquela escalada utilizando o que tem na pedra, as fissuras, a protuberância que tenha naquela pedra, para ele fazer a sua pegada. Ele já vai colocando alguns grampos e ali ele traça um percurso nessa pedra. Tá certo? Ele vai traçando aí, ele vai passando o seu equipamento de segurança. Tá bem aqui o seu equipamento de segurança, ó, para que se ele sofrer algum tipo de ele deslizar, algum tipo de desequilíbrio, ele esteja amarrado. Tá certo? Tá aqui os grampos de segurança, grampos de fixação, que é muito importante. Escalada solo, sem cordas. Baldre é o mesmo que aquela cadeirinha, tá? Que eu mostrei no equipamento de segurança para vocês. Ou qualquer outro equipamento de segurança, este é um estilo para poucos, pois um erro pode ser fatal. Existe aqui essa escalada solo. A escalada solo é o quê? É o indivíduo e a natureza, e o paredão. Ele ter que chegar ao cume daquela montanha, sem nenhum equipamento de segurança. Eu não sou a favor desse tipo de prática aqui, porque como eu finalizo aqui, ó, pode ser fatal. Um erro aqui pode ser fatal. Tá aqui ele fazendo uma prática aqui. Olha aí na primeira imagem. Eu fiz questão de pegar essa imagem para que vocês tenham noção da altura que ele já está, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Só de olhar aqui já me dá uma espécie de vertigem, eu já fico meio que com medo. Imagine. Ele não tem medo, né? Ele está ali sentindo a adrenalina. E tá aqui, ó, puxei aqui, ó, que ele tem um equipamentozinho ali, ele tem algo com ele. O que é ali? É pó de magnésio. Eles utilizam para passar nas mãos para que eles tenham um melhor atrito com a pedra, tá certo? Tá aqui o pozinho de magnésio lá, é a única coisa que ele está levando. E nós temos aqui a modalidade Big Wall, um dos estilos mais desafiadores. A escalada Big Wall é um misto de escalada livre com escalada esportiva, realizada em grupos, e tem durações muito longas, podendo exigir que os participantes durmam em equipamentos ancorados na parede da rocha. Isso mesmo, eles durmam nos equipamentos ancorados, grampeados ali na rocha. Você teria coragem de dormir aí onde esses indivíduos estão? Tá aí, ó, 2 colchões aí, onde eles vão passar a noite. Que às vezes o paredão ele é muito longo. Eles não conseguem chegar ao cume desse paredão em um dia só. Então eles fazem uma parada no meio desse paredão. Tá aqui os colchões já armados, tá no entardecer, e ali eles vão passar a noite para no outro dia eles continuarem a sua
tentativa de chegar ao cume, a sua escalada. Eu mesmo não teria coragem de dormir aí. Escalada em gelo. Paredões de gelo ou cascatas congeladas, com inclinação até negativa. São perfeitas para escalada em gelo. Não estão necessariamente em ambiente de altas montanhas, mas em compensação são muito técnicas. Aqui aquela escalada em gelo, nem sempre é muito alto, mas os atletas utilizam uma espécie de picaretazinha também, que é onde eles vão ali se engatando e tentando subir esses paredões. Vamos aqui para a escalada dos Jogos Olímpicos. Tiveram 3 tipos de disputas nos Jogos Olímpicos: a escalada de velocidade, a escalada bordê e a escalada de dificuldade ou a lead. Inclusive, isso aqui gerou muita confusão entre a galera que ia participar, porque é aquela coisa, aqui envolve 3 tipos, então são 3 dificuldades diferentes. Seria a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, um atleta da natação e colocar para ele correr 100 metros. Eu estou sendo bem aqui extremo, mas vou fazer para que fique claro para vocês. Um atleta que tem a característica de velocidade, nem sempre ele não vai ser um bom atleta de escalada bordê. Tá certo? Ou não vai ter uma escalada de dificuldade. Cada um tem a sua característica. Aí nos Jogos Olímpicos eles fizeram isso aqui. Porque os Jogos Olímpicos quer o quê? Quer tornar aquilo mais atrativo. Quer que o público veja, que o público entenda. Já que está indo para os Jogos Olímpicos, quanto mais informação nós levarmos ao público, mais interessante vai ser, maior vai ser o crescimento dessa modalidade, obviamente. Então, se levasse, por exemplo, só a escalada de velocidade, ficaria essas 2 aqui sem ninguém saber ou nem entender nada sobre. Tá certo? Então, eu penso que essa seja uma das coisas que tenha sido levada em consideração pelo Comitê Olímpico Internacional. Vamos falar das 3 para vocês. A escalada de velocidade. Na prova de velocidade, os atletas precisam escalar o mais rápido possível uma parede de 15 metros. Aquilo que eu já falei para escalar de velocidade, subir mais rápido, ser veloz. Está aqui uma disputa, olhem para a foto, dos Jogos Olímpicos. 2 atletas aqui tentando escalar esses paredões de 15 metros de altura. A escalada, as pregas, onde eles vão estar ali pegando, são colocadas nas mesmas posições. São paralelas aos tipos de escalada, as paredes, tá? São paralelas e são iguais. Não diferem onde os grampos estão fixados. Então, elas fazem o mesmo percurso praticamente. Então, tá aqui, ó, vai vencer quem chegar lá no alto mais rápido. Tá certo? Uma parede de 15 metros. Escalada bordê, até já falei para vocês quando eu dei alguns tipos de escalada. Tá aqui, ó. Os atletas escalam uma parede, só que aqui são as regrinhas dos Jogos Olímpicos, tá? De rotas fixas, com 4,5 metros. Na classificatória, cada escalador tem 5 linhas de boulder, com 5 minutos disponíveis para cada linha. Na final, serão 4 linhas de boulder e 4 minutos para cada. Quem chegar ao topo de cada linha, no menor número de tentativas, leva a melhor. Então, está aqui, aquela mesma atleta que fez a disputa na velocidade, ela vem para a disputa aqui do boulder. Escalada de dificuldade, o objetivo é subir uma parede de 15 metros, com obstáculos de alta dificuldade em 6 minutos. Quem subir mais alto vence. Se o atleta com suporte de corda de segurança cair, não pode escalar novamente. Caso mais de um atleta atinja a mesma altura, se sobressai quem chegar na marca em menor tempo. Então, os atletas estão disputando, chegaram na mesma altura, eles vão ver o critério do tempo, quem chegou no seu menor tempo. Então, os Jogos Olímpicos, escalada de velocidade, escalada bordê e escalada de dificuldade. O que eu gosto de falar para vocês, o que eu quero trazer para vocês de informação, que geralmente esses atletas que participam desse tipo de modalidades que são praticadas em ambiente natural, ele tem uma preocupação com a natureza. Então, a gente vê hoje aqui, ó, que está acontecendo algo muito errado, a galera está sujando demais o meio ambiente. E tem uma das regras,
das regras que para não sujar o ambiente, existe lá toda uma questão de procedimentos, que é praticar o desposto sabendo da necessidade, não deixar rastros, sempre trazer de volta o que carrega consigo. Esses são um dos princípios digamos assim, que o atleta ele tem que ter para a prática dessa modalidade. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?